Olá pessoal que curte aí o nosso canal Fazendo as Contas. Vamos aí agora para o módulo 8. Como calcular o adicional noturno. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa aula, pessoal. Que o adicional noturno ele tem uma certa particularidade, tá? Então presta bem atenção nos detalhes, tá bom? Vamos ver aqui. No artigo 73 da CLT ele diz: salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao do diurno. E para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos sobre a hora diurna. Então, ou seja, o valor do percentual é 20% sobre a hora diurna, tá bom? Vamos ver aqui, ó. A hora do trabalho noturno será computada como R$ 52,30. Isso quer dizer o quê? Que a hora do adicional não corresponde a 60 minutos. Levem bem isso aqui em consideração. Não temos na nossa grade ali, dos nossos módulos, uma aula sobre essa conversão. Mas eu vou fazer, tá certo? Vocês procurem aí no nosso canal, que eu vou fazer essa aula de como converter, para que vocês saibam fazer direitinho esses cálculos, tá certo? Então vamos continuar aqui. Considera-se noturno, para efeitos desse artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Então prestando bem atenção no que diz o artigo 73 da CLT, né? Vamos ver aqui o outro. Olha, nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se as horas de trabalho noturno, o disposto nesse artigo e seus parágrafos. Ou seja, ele diz nesse aqui no quarto, ele diz o seguinte, que caso um trabalhador, sabemos que o período de adicional é das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Porém, se houver um misto, digamos, você largou às 6 horas da manhã e tornou esse horário misto, ele tem que ser aplicado horas de trabalho noturno. Ou seja, se você trabalhou das 22 às 6, você não vai computar o adicional noturno das 22 às 5. Vai ser das 22 às 6, já que foi uma jornada única. Mesma coisa se você largasse às 8 horas, às 9 ou 10. O adicional seria computado das 22 horas do dia anterior até as 8, 9 ou 10 do dia seguinte, porque foi uma jornada mista. Você não largou, você tirou um horário direto. Então, pessoal, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, tá certo? Essas são as particularidades do adicional noturno. A hora do adicional corresponde a 52 minutos e 30 segundos. O valor do percentual do adicional noturno é 20%. O horário para contabilizar o adicional noturno é das 22 horas do dia anterior às 5 horas do dia seguinte. Porém, havendo um horário misto e esse horário seja estendido até depois das 5 horas, tem que ser aplicado o horário noturno, tá bom? Não esqueçam desse detalhe. Então vamos ver aqui a nossa base de cálculo. A base de cálculo é simples, a hora de trabalho ou a hora diurna vezes 20%, é igual ao valor do adicional noturno. Um exemplo simples aqui: um salário de R$ 1.000 com uma jornada de 220 horas mês. Bom, primeiro achamos o valor da hora trabalhada, e isso nós já vimos na nossa videoaula anterior, como calcular a hora trabalhada. Mas vamos ver aqui, vamos relembrar. Vamos pegar o nosso salário e dividir pela quantidade de horas mês trabalhada. Nesse caso, a nossa hora diurna custa R$ 4,55, que é o salário de R$ 1.000 dividido por 220 horas mês trabalhadas. Agora vamos achar o valor do adicional noturno. Bom, vimos lá na CLT
que o percentual é de 20% sobre o valor da hora diurna. Então, sabemos que a nossa hora diurna é R$ 4,55 vezes 20% do percentual. Nosso adicional noturno é de 91 centavos, em cima de um salário de R$ 1.000, tá certo? Caso fosse um salário de R$ 880, vocês fariam a mesma conta. R$ 880 dividido por 220, caso seja uma jornada de 220 horas mês, acharia o valor da hora diurna. Achando o valor da hora diurna, aplica-se o percentual aqui, ó, 20%, e você vai achar o valor do adicional noturno. Então, podemos dizer que cada hora trabalhada no período noturno é de R$ 5,46, ou seja, R$ 4,55, que é o valor normal da hora trabalhada, mais R$ 91 de adicional, que corresponde aos 20% da hora de trabalhada. Bom, pessoal, parece um pouco complicado, mas vamos ver aqui dois exemplos práticos. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses dois exemplos, né? É por isso que minhas videoaulas se tornam um pouco maiores que outras que a gente vê aí, porque eu gosto de deixar tudo bem esclarecido. Eu não quero que fique dúvidas para vocês. Gosto de deixar bem destrinchado, para que até quem não entenda, quando observar essa videoaula, passe a entender tranquilamente. Então, por favor, pessoal, presta bem atenção nesses exemplos aqui, tá bom? Vamos ver aqui o exemplo 1. Um trabalhador tem uma jornada de trabalho de 220 horas mês, com um salário de R$ 1.000. Porém, sua escala de trabalho é de revezamento, sendo uma semana de dia e outra de noite. Quanto ele receberá de adicional noturno? Bom, vamos para a nossa base de cálculo. Salário, R$ 1.000. Horas mês, 220. Como a gente já viu, primeiro achamos o valor da nossa hora normal diurna. R$ 1.000 dividido para 220, R$ 4,55. E agora achamos o nosso valor de adicional noturno. R$ 4,55 vezes os 20%, 91 centavos é o valor do adicional noturno. Bom, ele trabalhou, a escala de trabalho é 220 horas. Ele trabalhou a metade, já que ele trabalhou uma semana de dia e outra de noite. Ele trabalhou então 110 horas à noite. Tá aqui, ó, já que ele trabalha uma semana de dia e outra de noite, numa jornada de 220 horas mês. Como é que a gente agora vai achar as nossas horas trabalhadas de adicional noturno? Lembra? Você poderia colocar aqui, então foram 110 adicionais noturnos, horas adicionais. Lembre-se que não é. Por isso que eu digo a você, presta bem atenção nesses dois exemplos. Sabemos que uma hora de adicional noturno, ela tem que ser aplicada em 52 minutos e 30 segundos. Então, a gente tem que converter isso, tá certo? Vou fazer essa aula mais na frente de uma conversão mais detalhada, tá certo? Então, como é que a gente vai achar quantas horas de adicional a gente fez? Bom, nós vamos pegar o nosso total de horas de adicional noturno, quantas horas a gente trabalhou à noite, e multiplicar por 60, ou seja, 60 minutos. 110 horas vezes 60 minutos dá 6.600 minutos. O que é que a gente faz agora? Pega esse total de minutos, 6.600 minutos, e divide por 52,5, que se refere a 52 minutos e 30 segundos. Só que numa calculadora vamos calcular 0,5, que a gente sabe que aqui é meio. Então, você fazendo aí na sua calculadora, você acharia aqui, ó, um valor de 125,71. Ora, então por que aqui tem 127,11 minutos? É aquela história. Vou ensinar vocês futuramente aí na próxima videoaula que a gente tiver sobre conversão. A gente tem que aprender que
o horário é diferente quando a gente vai calcular numa calculadora, porque se você calcular direto, nunca vai bater, né? A gente tem que ver que as horas tem que ser calculadas, as horas é feita em decimal. E na calculadora a gente tem um sistema centesimal. Então a gente tem que converter, tá certo? Mas aí eu vou mostrar na próxima videoaula como converter as horas, que é decimal, numa calculadora, que é centesimal. Tá certo? Então vamos continuar aqui. Chegamos ao nosso valor de 127 horas e 11 minutos. Atenção, pronto, olha aqui, ó. Para calcular esse valor de horas e minutos numa calculadora, temos que converter o sistema decimal das horas em sistema centesimal da calculadora. Isso aqui a gente vai ver numa dessas nossas aulas de conversão, tá? Mais adiante. Então agora o que é que a gente vai fazer? Pega esses R$ 127,11 e multiplica por 91 centavos. Chegamos a um valor de R$ 114,76. Mais uma vez, deixa a observação aqui, não esquecer de converter, tá? Então ele vai receber a mais em seu salário R$ 114,76 de adicional noturno. Pessoal, presta bem atenção na conversão, tá? Dê uma olhadinha no vídeo que eu vou fazer aí sobre como converter, para que não haja dúvidas. Como eu disse, aqui você acharia R$ 125,71 na calculadora, mas aí tem a conversão. Bom, então vamos para o nosso segundo exemplo. O mesmo funcionário mudou de escala de trabalho, passando apenas para o horário diurno. Porém, ele trabalhou 6 dias, das 22 às 8 do dia seguinte. Quanto ele receberá de adicional noturno? Vamos para a nossa base de cálculo aqui, ó. 6 dias, o horário foi das 22 às 8. Já sabemos que o valor do nosso adicional é 91 centavos, porque aqui diz, é o mesmo funcionário, então é o salário de R$ 1.000, tá? Horas trabalhadas, 10 menos 1, 9, pois é obrigatório o intervalo para repouso ou alimentação. Poxa, mas você não disse aí anteriormente que se for uma jornada estendida tem que ser calculada até as 8 horas? Certo, ela está sendo calculada até as 8 horas. Mas não se esqueça, tem que tirar 1 hora de intervalo de almoço. Como a gente vai ver aqui, ó, no artigo 71 da CLT. Vejam bem. Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas, é obrigatório a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, tá? Salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não podendo exceder 2 horas, tá certo? Então aqui, ó, no primeiro diz, não excedendo 6 horas de horas de trabalho, será, entretanto, obrigatório um intervalo de 15 minutos, quando a duração ultrapassar 4 horas. Ou seja, ultrapassou 4 horas, já tem direito a 15 minutos de intervalo. Ultrapassou as 6 horas, que é aqui, ó, tem que ter 1 hora de intervalo. Então a gente volta aqui, por isso que é calculado 10 horas, que das 22 às 8 horas da manhã do dia seguinte, dá 10 horas de trabalho. Porém, você tem que tirar 1 hora para a refeição, tá? Como diz o artigo 71 da CLT. Então agora vamos continuar. Então vamos para o nosso cálculo. 6 dias vezes 9 horas. A gente já entendeu por que 9 horas, não é isso? Então dá 54 horas trabalhadas à noite. Vamos pegar aquele mesmo cálculo, 54 horas, e multiplicar por 60 minutos, que é 1 hora. Então chegamos a um total de 3.240 minutos. 3.240 minutos dividido para 52,5, que são 52 minutos e 30 segundos, como a gente já viu aí anteriormente, não é? Que
uma hora de adicional corresponde a 52 minutos e 30 segundos. Então chegamos a um valor de 61 horas e 43 minutos de adicional noturno, já convertido, tá? Isso aí a gente vai ver nas aulas, como eu já falei, na aula de conversão. E agora é simples, pegamos as 61 horas e 43 minutos e multiplicamos por 91 centavos e chegamos a um valor de R$ 56,16 de adicional noturno. Então ele receberá mais em seu salário R$ 56,16 de adicional noturno. Ficou claro aí, pessoal? Presta bem atenção, tá? Olha aqui uma outra observação. Sempre prestem atenção nessas observações que eu deixo aqui, ó. Mesmo que o empregado trabalhe em escala de horas extras ou feriado, o adicional noturno é computado sobre o valor da hora normal diurna, como vimos na CLT. Ou seja, ele não sofre alteração no seu valor em relação às horas extras. Ou seja, você trabalhou... Ah, mas eu trabalhei numa noite de feriado, eu deveria receber 100% extra. Tá. A sua hora a 100% extra você vai receber. Porém, o seu adicional noturno será referente à hora diurna normal, tá? E o adicional noturno incide sobre o DSR, o descanso semanal remunerado, aquilo que a gente já viu. Tudo bem? Ficou claro aí, pessoal? Vamos lá. Então chegamos ao final de mais um módulo de como calcular o adicional noturno. Agora é só praticar. Não esqueçam que isso foi feito em 2016, onde o salário mínimo é de R$ 880. Ficou dúvida? Volta ao vídeo. Eu espero ter deixado bem claro para vocês aí. Agora, dê uma olhadinha também no vídeo. Não esqueçam de dar uma olhadinha no vídeo de conversão de horas ou conversão de horas, que é decimal, numa calculadora no sistema centesimal, porque aí você vai entender direitinho aquele cálculo lá, tá bom? Então fica aí um grande abraço. Vamos para a próxima videoaula, para o nosso próximo módulo. Não deixem de se inscrever no canal, curtam aí, indiquem a seus amigos, deixem suas dúvidas, seus comentários e temas para que a gente possa abordar, tá certo? Então, pessoal, um grande abraço e vamos agora para o nosso próximo módulo. Olá, pessoal que curte aí o nosso canal Fazendo as Contas. Como prometido, eu fiz aqui para vocês um vídeo de como converter as horas do adicional noturno, né? Para que a gente entenda lá aquela nossa videoaula sobre como calcular o adicional noturno. E também isso aqui vai servir para qualquer tipo de conversão de horas, tá? Para que vocês tenham a noção de como se converte uma hora direitinho na calculadora, porque muitas vezes a gente calcula errado, tá certo? Então vocês entendendo essa videoaula aqui, vocês vão entender direitinho como foi feita aquela conversão de como calcular o adicional noturno, tá bom? Ou também você pode calcular isso as horas extras. O importante é a gente aprender aqui como é feita essa conversão das horas numa calculadora. Bom, vejamos, ó. As calculadoras e os relógios funcionam em sistemas diferentes. As calculadoras trabalham em sistema centesimal, enquanto as horas são em sistema decimal. Então os minutos são calculados de formas diferentes nos dois sistemas. A gente vai ver aqui a seguir um desenhozinho básico que ilustra bem isso aí, tá bom? Vamos ver aqui, ó. A calculadora 25, 50, 75, 100, que é o sistema centesimal da calculadora, né? E já no relógio ele é 15, 30, 45, 60 ou 1, uma hora aqui no caso. Então entendam bem aqui esse desenhozinho que a gente vai usar isso aqui, tá bom? Vamos ver aqui então o seguinte. Com esse desenho que a gente viu, podemos dizer que 100% corresponde a 60 minutos, 75% a 45 minutos, 50% a 30 minutos e 25% a 15 minutos.
Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, pessoal, que é essas coisinhas aqui que a gente vai usar, tá bom? Aqui, ó, a base da calculadora e aqui a base do relógio. Eu deixo assim bem explicado, como eu já falei para vocês, é por isso que meus vídeos demoram um pouco mais, porque eu gosto de tudo bem esclarecido, para que vocês entendam bem, né? E que a gente, qualquer coisa, possa tirar nossas dúvidas aí no comentário de vocês. Mas eu deixo bem esclarecido. Então vamos ver aqui, ó. São 5 os passos para a gente converter, tá bom? Vamos ver aqui esses passos. Olha, o primeiro passo, o que é que a gente faz? Primeiro a gente soma as horas inteiras. É o primeiro passo, somar as horas inteiras. O segundo passo, somamos os minutos separadamente, tá bom? Terceiro passo, dividimos o total de minutos por 60, que corresponde a 1 hora. Isso aí todos nós já sabemos. O quarto passo, convertemos a diferença. Isso aí a gente vai ver, tá bom? Estou aqui só mostrando os passos para que vocês entendam bem. E o quinto passo, somamos o resultado. Tá bom? Entenderam aqui, né? A gente tem que seguir esses 5 passos aqui para poder fazer aquela conversão correta, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o exemplo a seguir. Calcular as seguintes horas: 4 horas e 15 minutos, 6 horas e 43 minutos, 10 horas e 37 minutos e 8 horas e 51 minutos. Como geralmente as pessoas calculam? Vejamos. 4 horas e 15, 6 horas e 43, 10 horas e 37 e 8 horas e 51 minutos. Geralmente vai direto, essa é a falha, vai direto para a calculadora, somou, dá 29 horas e 46 minutos. Seria bom, pessoal, que vocês acompanhassem essa videoaula com a calculadora aí do seu lado, tá? Só pra gente ver tudo direitinho aí. Então, normalmente se faz assim, se soma direto isso aqui, e é aí onde está o erro. Certo? Essa conta aqui é errado. Por quê? Vimos ali que nós não seguimos os 5 passos que é para seguir. Somamos direto, que é onde a gente comete esse erro básico. Aí chega nesse valor aqui de 29 horas e 46 minutos, aí multiplica pela hora extra, pelo adicional noturno, pelas coisas. E está errado. Esse valor aqui, essa soma está errada, tá certo? Vamos ver aqui a forma correta de calcular essas horas. Então, vamos seguir regra por regra. O que é que diz a primeira regra? Somamos as horas inteiras. Então, temos aqui 4 horas, mais 6 horas, mais 10 horas, mais 8 horas. 28. Ora, nós já estamos vendo uma diferença. Na continha anterior deu 29 horas. Já está vendo que não é, né? 4 mais 6, 10, mais 10, 20, mais 8, 8 horas. Então, 28 horas. Segundo passo, somamos os minutos. Então, vamos lá. 15 minutos, mais 43, mais 37, mais 51, 146 minutos. Olha como já está diferente aqui a nossa soma, não é, pessoal? De 29 horas lá, deu aqui, ó, 28 horas e 146 minutos. Vamos continuar. O nosso terceiro passo, qual é? Dividimos o total de minutos por 60. Então, 146 minutos dividimos por 60 igual a 2,43. Pode olhar aí na sua calculadora. Agora, atenção, é aí o segredo da história. É aí onde muita gente comete a falha, tá bom? Vejam só, isso quer dizer que são 2 horas e 43% de 1 hora e não 2 horas e 43 minutos. Nós iríamos errar de novo se nós pegássemos aqui, ó,
e simplesmente somássemos 28 mais 43, daria o que? 30 horas e 43 minutos. E não é, tá certo? Esse é o terceiro passo, que é aquele passo onde a gente divide os minutos para achar aqui, ó, 2 horas e 43%, porque se estamos na calculadora, como a gente viu, ela está trabalhando aqui no sistema centesimal, tá? Então vamos continuar. Até repetir aqui o desenho para que vocês se lembrem, tá certo? Centesimal, calculadora, relógio, decimal. Então vamos ver. Agora sim, vamos para o quarto passo e fazemos convertemos a diferença. Então vamos ver quanto corresponde 43% de uma hora. Como é simples o cálculo, é só você pegar a sua calculadora e multiplicar, ó, 60 minutos vezes 43%, ou seja, um inteiro. Quanto equivale 43%? 25, vai dar na sua calculadora aí, 25 minutos e 8 décimos de minutos. Poderíamos aqui converter também até zerar, tá certo? Mas não vamos para essa área não. Vamos continuar aqui. Arredondando, dá 26 minutos. Por que eu não quero prosseguir aqui? Porque vai ser a mesma base de cálculo, tá certo? Então é só para que vocês aprendam como é feita essa conversão, porque a gente já sabe que existem sistemas que fazem isso, né? Só que, digamos, você tem uma dúvida e quer calcular manualmente aí, que achou que o seu contra-cheque veio errado, que achou que essas contas não estão certas, e aí você pode fazer. Então aqui eu estou mostrando a você como fazer essa conversão, tá certo? E o quinto e último passo, somamos o resultado. São as 28 horas inteiras que deu lá, as 2 horas que a gente converteu, dividiu para 60, lembra? Dividimos para 60, que deu 2 horas e 146 minutos. Aliás, 2 horas e 146 minutos não, pessoal, desculpa. 2 horas e 43% de minuto, né? Então, e os 26 minutos que foi aqui que a gente achou convertido, que são exatamente os 43% de uma hora. Então soma-se tudo. 28 horas mais 2 horas, 30 horas. E aqui 26 minutos. Ou seja, 28 horas, aquela nossa soma inicial, 28 horas e 146 minutos correspondem a 30 horas e 26 minutos. Ficou claro, pessoal? Entendeu aí direitinho como é que as pessoas erram? Muitas vezes simplesmente por dois motivos. O primeiro é que se soma direto. Errou. O segundo é quando a gente chega nesse momento aqui, ó, da conversão, como a gente viu aqui. Divide-se por 60 e deu 2,43 na calculadora. Aí vai se somar mais 2 horas e 43. Não é. É aí o segundo erro. E é onde também mais se erra. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Não tem que fazer nada aqui direto. Ah, não sei, então vou somar direto, vou ter uma estimativa. Não. É tão simples o cálculo. Parece complicado, mas não é. Então chegamos aqui. A soma daquelas nossas horas, ela dá 30 horas e 26 minutos. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Espero que essa aula tenha ficado bem clara, bem boa de se entender, fácil de se memorizar. Então, como eu digo sempre, qualquer coisa, volta o vídeo, vê com mais calma, não esquece de praticar. Vai aí anotando, vai dando uns exemplos aí para você mesmo, para ver se bate direitinho. Teve dúvidas? Deixa aí a sua sugestão, deixe suas dúvidas aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, indicar aí aos seus amigos e familiares, tá bom? Deixem temas. Tá, pessoal? Deixem temas aí, ó, de dúvidas de contas, de dúvidas aí do que vocês querem,
que a gente vai fazendo, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se vê aí na próxima videoaula, pessoal. Valeu!